Olá, bem-vindos ao Agricultura para Todos. No nosso vídeo de hoje, conversaremos sobre herbicidas. Os herbicidas compõem um dos principais segmentos em que a CCAB atua. Lembrando que a CCAB atua nos segmentos de herbicidas, fungicidas, inseticidas e biológicos. Mas antes de abordarmos o tema propriamente dito, vamos aprender alguns conceitos. Primeiro, o que são herbicidas? A palavra cidas vem de controle, vem de morte. A palavra herb vem de plantas, ou seja, controle de plantas, herbicidas. Esses produtos controlam o que nós chamamos de plantas daninhas ou ervas daninhas, como muitos de vocês já devem ter ouvido. Daninha vem de dano, ou seja, são plantas indesejáveis numa área de produção. Numa área de produção de soja, numa área de produção de feijão, numa área de produção de algodão, numa área de produção de milho e outras culturas. São plantas que não deveriam estar presentes ali, porque elas competem com a nossa cultura de interesse por água, espaço físico, luz, nutrientes. Além de serem, muitas vezes, hospedeiras de pragas e doenças, e agentes que provocam doenças. Então é de suma importância que elas não estejam presentes na área. E os herbicidas, quando bem direcionados, quando bem recomendados, quando bem aplicados, fazem esse trabalho de eliminar essas plantas indesejáveis da área, de eliminarem as plantas daninhas. Um outro conceito que é muito importante que nós aprendamos. Os herbicidas, eles são classificados, primeiro, quanto ao tipo de planta que ele controla, quanto à morfologia, quanto ao aspecto dessa planta. Ele é classificado em folha larga ou folha estreita. O que é um produto que controla a folha estreita? O que é uma folha estreita? Como o próprio nome diz, uma estreita. E ela tem uma característica comum a todas elas. As nervuras, que são facilmente observadas, elas correm paralelamente ao limbo foliar, à estrutura da folha. Quando eu falo de folha larga, observem que as nervuras elas se ramificam dentro do limbo foliar, que é toda essa região aqui que compõe a folha. Então, pessoal, folha larga, folha estreita, nervura correndo em paralelo. Folha larga, nervura correndo de forma ramificada ou correndo de forma ramificada. Então é extremamente importante que nós fixemos esses conceitos, porque eles são muito importantes no momento de definir pela utilização do herbicida, pelo tipo de herbicida, pelo ingrediente ativo que nós iremos utilizar. Um outro ponto que é extremamente importante que nós observemos, quanto à sistemicidade. Ele pode ser sistêmico ou ele pode ser de contato. Sistêmico, ou seja, ele é absorvido e ele circula por toda a planta. Em qualquer parte que esse produto atingir, ele vai ser absorvido e vai circular. Contato, ele só age no local aonde ele atingiu. Exemplo dessa imagem, observe, aonde ele atinge, ele atua. Ele pode ser absorvido, mas ele não circula por toda a planta, somente no local aonde ele foi aplicado. Então é um outro ponto a se observar no momento de definir pela escolha do herbicida a ser utilizado. Vimos lá, quanto ao controle, se ele controla folha larga ou folha estreita ou ambas, se ele é sistêmico ou de contato. Isso define a tecnologia que vai ser utilizada para a aplicação. Um outro ponto importante, extremamente importante, se ele é seletivo ou não seletivo. O que é um herbicida seletivo? Como o próprio nome diz, ele seleciona, ele só controla a planta daninha
Então ele pode ser aplicado sobre a soja, ele pode ser aplicado sobre o milho, ele pode ser aplicado sobre o algodão, ele pode ser aplicado sobre o feijão e qualquer outra cultura de interesse, porque ele é seletivo àquela cultura de interesse, ou seja, ele vai controlar só a planta daninha, a cultura não vai ser controlada. E aquele produto que é não seletivo? Aquele produto que é não seletivo, ele não pode ser aplicado sobre a cultura de interesse. Ele não pode ser aplicado sobre a soja, sobre o milho, sobre o feijão, sobre o algodão e qualquer outra cultura que seja do meu interesse. Porque se ele atingir a cultura, ele vai controlar essa cultura também. Ele não vai controlar somente a planta daninha. Ele vai controlar também a minha planta, a minha cultura de interesse. Então, para que nós entendamos o funcionamento dos herbicidas, é de suma importância que nós conheçamos esses conceitos. Ok, pessoal? Em nosso próximo vídeo, nós falaremos um pouco mais sobre os produtos que compõem o nosso portfólio. Está marcado o nosso encontro. Vejo vocês lá. Grande abraço.